Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui as últimas atualizações de CPTS-11. Em seguida, vou comentar aqui sobre um ponto que eu notei na DRE do fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, a Capitânia começa aqui nos informando a gente que a Assembleia para modernizar o fundo foi aprovada, né? Começou a vigorar a partir do dia 29 de novembro, de forma que agora o CPTS-11 é oficialmente aqui um hedge fund, sendo que anteriormente ele meio que já se parecia com um, né? Tendo aqui muitas operações de crédito, vários FIIs, sendo que alguns deles ilíquidos, provavelmente ali carregando operações não tão típicas, né, nem de fundos imobiliários normais, provavelmente alguns deles com até projetos de desenvolvimento. E algo que não sei se é bem o que os cortistas queriam, tá? A impressão que eu tenho é que a maioria dos cotistas compravam cotas PTS-11 pela carteira de CRI High Grade, compravam o fundo como sendo uma opção de fundo de papel de segurança, né? Mas hoje os FIIs acabam representando uma parcela bem considerável aqui na carteira. Acho que está quase um terço aqui do fundo, né? Enfim, foi aprovado. Então vamos ver em breve aqui as implicações dessa decisão. O que que eles vão comprar de diferente a partir de agora. E um outro ponto que é muito bom a gente ficar de olho após essa aprovação também com relação às despesas, pois agora a CPTS-11 possui taxa de performance. Aí, no curto prazo, a gente não vai ver uma impacto na despesa mensal, muito pelo contrário, ela deve se reduzir, já que a taxa básica, a taxa de sobre o patrimônio, ela foi reduzida, mas é bom notarmos o peso dessa taxa de performance futuramente. E aqui diz que a capitã não é boba, tá? Ela faz uns movimentos bem agressivos aqui no nosso mercado de fundo imobiliários. Então, acho muito provável que essa taxa de performance vai mais do que compensar a redução na taxa fixa que é cobrada sobre o patrimônio, na verdade, sobre o valor de mercado, né? E agora aqui eu vou pular para o tema principal aqui do vídeo, o tema da capa, e depois faço alguns outros comentários sobre o CPTS-11, alguns outros comentários que eu percebi aqui no relatório gerencial. Então, estava aqui analisando a DR do fundo e notei aqui um prejuízo gigantesco de quase 7 milhões de reais com negociação de CRIs. E no caso, então, foram 7 milhões de reais perdidos aqui em novembro para fazer o giro de CRIs com o intuito de destravar correção monetária. Até porque eles deixam aqui resultado com negociação de CRIs, eu coloco aqui dentro, ó, ganho de capital e atualização monetária, né? E se vocês forem ver, esse prejuízo ele é bem recorrente, tá? Que aconteceu em todos esses meses aqui de 2024, que está na DRE, e ou seja, para fazer o giro de CRIs, CPTS-11 está tendo que mensalmente oferir aqui um prejuízo, né? Uma vez que a marcação mercado está jogando contra que o fundo está tendo que assumir esses prejuízos, já que está acontecendo aqui uma desvalorização dos CRIs, já que como o nosso NTNB está nas alturas, acaba que os títulos privados, né, para reequilibrarem, tem que perder valor, acaba se desvalorizando. E quando o CRI faz esse giro para destravar a correção monetária, a inflação, acaba que ele acaba apurando o prejuízo. Sendo que aqui em 2024 o fundo já perdeu mais de 18 milhões de reais com essa estratégia de giro. O que, se a gente for dividir aqui pela quantidade de cotas, seria equivalente a 5,77 centavos. Ou seja, um valor que nem muito distante do rendimento aqui do fundo. Teve até mês aqui em que subiram menos do que isso. 2 meses aqui, né? Um mês aqui que subiram menos. E o que passou bem perto essa despesa aqui, esse prejuízo com o rendimento que o fundo teve no mês. E o problema é que esse giro precisa continuar, pois CPTS-11 é um fundo high grade e CRIs nesse nível de risco possuem uma duration muito elevada, ou seja, possuem amortizações bem suaves. É, Isso quando não é bullet, ou seja, amortização completa apenas vencimento. Isso aqui é uma característica muito comum
do CRI High Grade, já que geralmente tem um devedor aqui de meu perfil de crédito, ele pode fazer certas exigências, né? Como, por exemplo, ter uma amortização mais suave, não ter um CRI com vencimento mais longo, com amortizações mais para o final da dívida, ou então tudo no vencimento, como eu acabei de mencionar. Daí, se o PTS-11 não faz esse giro, não tem correção monetária entrando. E sem a correção monetária liberada, o rendimento do fundo viria muito fraco, né? E, portanto, o prejuízo aqui com esse GTCRI deve se manter por tempo indefinido. A não ser que a Capitânia opte por segurar um pouco os rendimentos aqui nos próximos meses, quando a gente vai ter uma inflação mais pesada, então deve dar uma turbinada aqui nos ganhos com a atualização monetária, que ele consegue liberar das amortizações. Aí, caso ele faça guarde aí alguns centavos, aí o fundo pode reduzir essa necessidade de fazer essas vendas para destravar valor. E então vamos ver. Esse aqui é um principal que a gente pode acompanhar aqui pela reserva de correção monetária acumulada que o gestor informa. Agora aqui, ainda sobre a DRE, temos alguns pontos interessantes. Um desses positivo foi que a despesa financeira teve uma queda brusca aqui no mês de novembro, né? Isso aqui indica que CPTS-11 finalmente está aqui se desfazendo da alavancagem. E demorou para os gestores perceberem que esse negócio de se alavancar com o CDI para comprar IPCA não estava dando bons frutos, né? Ainda mais agora com uma Selic de 2 dígitos e subindo. E isso que mostra também que esse aqui era um ponto que os gestores poderiam ter se livrado já há bastante tempo. E outro ponto positivo aqui nesse mês foi o rendimento aqui com FIIs, foi aqui de quase 13 milhões de reais agora em novembro. E só uma pena que a Capitana aqui não detalhou qual fundo que pagou mais esse mês para termos a receita mais elevada. Nesse ponto aqui, tanto a Capitana como a Valora, elas deixam bastante a desejar, tá? É um relatório gerencial que conversa pouco com os cotistas. E acho que isso é uma coisa lamentável, tá? A gente paga aqui quase 2 milhões de reais por mês para o gestor e eles ficam economizando aqui palavras para explicar o resultado para a gente. E uma coisa que eu notei aqui agora também já tenho a impressão que já começou a valer aqui a redução de despesa. Será que já? Tá muito cedo, né? Mas se a gente for ver aqui, tá o match 2 milhões, agora caiu aqui para 1,78. A não ser que aqui teve uma questão dos dias úteis que pode impactar aqui na receita. Enfim, vamos aguardar. É, e outra novidade aqui nesse relatório gerencial foi a tabela com o duplo desconto da carteira de FIIs em CPTS-11, sendo que temos aqui mais de 54% de desconto no pessoal, aqui deve ser no preço de fechamento de novembro. Então, provavelmente esse valor que deve ter aumentado ainda mais agora em dezembro. E tem que ver como é que vai ser essa recuperação das cotas. Mas enfim, um belo desconto aqui frente os FIIs marcados a patrimonial aqui nesse PTS-11. No entanto, a carteira de FIIs aqui do fundo, achei ela bem esquisita. Tem uns que vários fundos que eu nunca ouvi falar, VX, XV, VVMR. Isso aqui é de uma gestora parceira aqui da Capitânia, tá? Esses dois. Mas, enfim, sendo que tem muitos fundos aqui que são geridos pela própria Capitânia. Temos aqui o CPSH11, o fundo de shoppings da própria gestora. Tem aqui esse GSFI, que é da General Shopping, mas que o fundo é gerido pela Capitânia. E, inclusive, recentemente eles fizeram um aporte aqui na emissão desse fundo. E mais uma coragem que venderam testes F11. Um fundo que vai pagar um rendimento estrondoso agora no final de dezembro. E mesmo assim os gestores optaram por fazer essa troca aqui. Tem aqui outros fundos também. Esse aqui, CPOF. Esse aqui é o fundo de lajes dele, que vai comprar os imóveis lá do fundo da XP. Então, meio que de forma indireta, os cotistas PTS-11 vão ser cotistas de PPR-11. Ainda mais que a gente tem que ver o que vai fazer
com aqueles CRIs desse fundo da XP. O que vai acontecer se eles, sei lá, vão ser incorporados, vão virar COSP ou F11, não sei. Enfim, mas temos outros também. Esse CPLG é o fundo de logística deles. CPUR, DCPUR, CPUR era o antigo FBI, que era um fundo de renda urbana VBI, mas que após uns rolos aí acabou indo para aqui para Capitânia em parceria com acho que essa HBC, também um fundo parceiro aqui da gestora. E, enfim, aqui são todos fundos sem liquidez, pois os únicos interessados aqui na emissão eram os institucionais, ou no caso que é a própria Capitânia. Isso aqui exemplifica muito bem algo que eu venho questionando há bastante tempo, que os investidores pessoas físicas demonstrando que no momento atual querem apenas aproveitar o desconto secundário, mas os gestores estão nem com isso, querem nem saber, ficam aqui insistindo em empurrar mais fundos para a gente. É que no caso em CPTS11, acho que é um caso ainda mais grave, porque são pouquíssimos casos aqui de fundos realmente com liquidez em que são interessantes. Por exemplo, aqui dessa carteira que eu acho interessante aqui, temos MOL 11 e qual mais aqui? Apenas MOL 11, que é o único fundo aqui de toda a carteira do fundo que eu vejo interessante, que é o fundo que tem liquidez, bons ativos. Os outros eu simplesmente não conheço ou tem alguma relação aqui que talvez possa até ser próxima a um conflito de interesses aqui, né? Tem muita fundo aqui de gestores que são parceiros aqui da própria Capitânia. Enfim, situação chata aqui, né? Enfim, é isso aqui que eu tinha para comentar com vocês hoje. Espero que tenham curtido. Peça aqui seu like, se inscreva aqui no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.